Há 7 anos, cerca de 500 pessoas foram assassinadas no intervalo de 9 dias no estado de São Paulo. Todas vítimas do confronto entre policiais, facções criminosas e grupos de extermínio. O episódio, conhecido como Crimes de Maio, até hoje tem muitos pontos não esclarecidos. Na Baixada Santista, parentes de vítimas criaram um movimento que cobra mais rigor nas investigações. É o que você vai ver agora na primeira reportagem sobre a luta das Mães de Maio, no quadro Como Está. Vera lembra com detalhes o dia em que recebeu a notícia de que o filho, Mateus, de 22 anos, tinha sido morto a 3 quadras de casa, na periferia de Santos, litoral paulista. Eu tenho a impressão que foi aqui, ó. Era noite de quarta-feira, 17 de maio de 2006. Mateus ia para a aula, mas a escola estava fechada após um toque de recolher. Ele, então, foi a uma pizzaria com um amigo, quando chegaram motoqueiros encapuzados que mataram a tiros os 2 rapazes. Com investigações que não apontavam a autoria do crime, Vera foi buscar por conta própria as respostas para a morte do filho. E a impunidade é o que mais mata a gente. Porque, na realidade, levaram um filho teu, não tem justificativa nenhuma, né? E não fizeram nada para que isso fosse vir a público, o que houve na época. Entre 12 e 20 de maio de 2006, a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, organizou rebeliões em 74 presídios do estado, em represália à transferência de alguns de seus líderes. Nas ruas, policiais militares e agentes penitenciários eram assassinados e os boatos de toque de recolher espalhavam medo na população. Para tentar garantir a segurança, o governo do estado colocou todo o efetivo policial nas ruas. Débora também perdeu o filho naquela semana em Santos. Em 15 de maio, o gari Edson Rogério, de 29 anos, buscava gasolina para a moto, quando foi assassinado com 5 tiros. O crime aconteceu momentos depois de o rapaz ter sido abordado por policiais. Débora se juntaria a Vera e a outros familiares de vítimas para dar origem a um movimento em busca de verdade e justiça. O que a gente vê é que existe a criminalização da pobreza. É uma limpeza social, onde pobres e negros estão sendo executados. No período dos crimes de maio, em 2006, mais de 70 pessoas morreram na Baixada Santista. Pelo menos 11 jovens foram assassinados por encapuzados, de acordo com um documento divulgado pelas Mães de Maio. No entanto, todos os casos foram arquivados. Segundo o defensor público Antônio Maffezoli, que representa familiares das vítimas, os crimes eram investigados pela polícia individualmente, mas apresentavam características semelhantes. Todos os crimes foram cometidos por pessoas encapuzadas que ocupavam, segundo testemunhas, um carro grande preto ou escuro, um azul escuro, e uma moto. Usando armamento de uso restrito da polícia, mini metralhadoras, metralharam as pessoas. Chegam na viatura da PM, recolhe cartuchos, projéteis do local e supostamente tenta socorrer as vítimas. Com o fim dos ataques e das rebeliões dos presídios, a dimensão dos acontecimentos pôde ser medida. De 12 a 20 de maio daquele ano, morreram no estado 43 agentes de segurança, a maioria policiais militares. No total, foram assassinadas 493 pessoas, 55 homicídios por dia, em média. Além dos mortos, 4 pessoas desapareceram na região da Grande São Paulo, entre eles Paulo Alexandre Gomes, de 23 anos. A irmã dele, Francilene, conta que na noite de 16 de maio daquele ano, ele tinha saído de casa para visitar a namorada. No caminho, foi abordado por policiais da Rota, grupo de elite da Polícia Militar. Desde então, nunca apareceu. Francilene, que na época era estudante de serviço social, realizou um trabalho de conclusão de curso baseado nos 4 desaparecidos. O estudo compara os casos aos desaparecimentos forçados feitos pelos agentes da repressão no período da ditadura militar no Brasil. A gente pensa no Paulinho todos os dias, até hoje, como se fosse maio de 2006. Nunca a gente esqueceu ele em nenhum momento.
Então, acho que essa é a principal mudança da nossa rotina. Existe uma lacuna aí, né? De 7 anos que deixa a gente nessa incerteza o tempo todo. O envolvimento de policiais nos chamados crimes de maio não é reconhecido pelo Estado de São Paulo. Porém, segundo um estudo independente lançado em 2011, das quase 500 mortes daqueles 9 dias, mais da metade estão ligadas a ações de facções criminosas e de agentes de segurança pública. Desse número, 71 assassinatos têm fortes indícios de terem sido praticados por grupos de extermínio formados por policiais. 126 civis foram mortos em supostos confrontos com a polícia, casos conhecidos na época como resistência seguida de morte. Muitas das mortes que apresentavam esse registro tinham características de execução, como tiros a queima-roupa, disparos de cima para baixo, em pontos vitais do corpo ou pelas costas. Segundo o estudo, as rebeliões foram uma resposta à corrupção de agentes do Estado, especialmente policiais civis. A pesquisa afirma que um esquema de extorsão contra familiares de líderes do PCC em 2005 foi fundamental para motivar o ataque coordenado pela facção. Também aponta indícios de que o fim dos atentados e das rebeliões dos presídios aconteceu após um acordo entre o governo do Estado e o PCC. Nós apontamos isso no relatório, até por uma questão de risco de vida, nós não tivemos condições de aprofundar as investigações. Cabe ao Estado fazer essa investigação, cabe ao Ministério Público, né, a uma comissão parlamentar de inquérito que não foi instaurada, mas que deveria ter sido, apurar. Apesar das dificuldades de descobrir a verdade e punir os culpados pelas mortes, o Grupo Mães de Maio obteve 2 importantes conquistas. Em 2011 e no começo deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado a indenizar as famílias de Débora e de Vera pelos assassinatos de seus filhos. Para o TJ, parte das mortes aponta para a atuação de grupos de extermínio. O Estado recorre nos 2 casos. A Defensoria Pública move outras 7 ações de indenização pelos crimes. As Mães de Maio querem que as investigações fiquem a cargo de órgãos federais. O pedido foi feito em 2010 e, desde então, os familiares das vítimas aguardam resposta. Foi pífia a atividade policial, repleta de erros. Todas essas falhas que estão presentes em todos os inquéritos foram apontados uma a uma no pedido de federalização. A história deve vir à tona. O que aconteceu naquela época, né? E por que continua acontecendo? O carro é que mata, a moto é que mata. Para nós não é agradável a gente apontar o dedo quem foi que matou nossos filhos. Quem tem que apontar para nós é o Estado e o país. O então governador de São Paulo, Cláudio Lembo, disse que não vai comentar o caso. Já a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o assunto está com a Justiça e que sempre se colocou à disposição do Judiciário para prestar esclarecimentos. E amanhã, na segunda e última parte da reportagem sobre os crimes de maio, você vai ver que assassinatos semelhantes continuaram a ocorrer em São Paulo nos anos seguintes.